Bom dia, pessoal. Tudo bem? A propósito de hoje é falarmos sobre algumas propriedades da potenciação, dando continuidade ao estudo das potências, tá? Bora lá? Bom, para começar, eu quero trabalhar com alguns exemplos, tá? Então, se eu te perguntasse quanto é 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 3? Acredito que a resolução natural seria vocês calcularem as potências de 2 elevado a 1 e 2 elevado a 3 e multiplicar os resultados. Então, vocês encontrariam 2 vezes 8, que é igual a 16. Mas espera lá, e se eu fatorar 16? Quanto eu descubro? Bom, 16 é 2 elevado a 4 potência. Para quem não lembra fatoração, eu escrevo 16 aqui, traço uma linha aqui e vou dividindo ele pelos números primos, divisores de 16. No caso, o primeiro deles é o 2, é que dá 8, eu continuo com 2, vai dar 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Observe que aparecem 4 vezes o 2, então 2 elevado à quarta potência. Mas a minha pergunta, ela vai além disso. Será que tem como eu sair daqui direto para cá? Ó? 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 3 igual a 2 elevado a 4. Será que eu consigo estabelecer uma relação entre esses valores? Bom, a base era 2. Aqui e permaneceu 2. O expoente aqui era 1 e 3, e aqui passou a ser 4. Que tipo de operação eu posso fazer com 1 e com 3 para dar 4? Bom, 1 vezes 3 é 3, 1 menos 3 é menos 2, 1 dividido por 3 é 1/3, e 1 mais 3 é igual a 4. Então, pessoal, toda vez que eu tiver produto, que é multiplicação, de potências de mesma base, eu posso usar essa estratégia. Eu vou repetir a base e somar os expoentes. Vamos ver um outro exemplo aqui para ver se dá certo? Ó, 3 elevado a 1 vezes 3 elevado a 2. 3 elevado a 1 é 9, 3 elevado a 2 é... 3 elevado a 1 é 3, e 3 elevado a 2 é 9. 3 vezes 9, 27. E aí eu posso entender que 27 é 3 ao cubo. De novo, faço o mesmo processo de fatoração. E aí eu estabeleço uma relação agora entre 3 elevado a 1 vezes 3 elevado a 2. E eu concluo que 3 elevado a 1 vezes 3 elevado a 2 é 3 elevado a 3. Por quê? Eu repeti a base e somei os expoentes. Isso a gente chama-se de produto de potências de mesma base. Ok? Então, essa é a nossa primeira propriedade. No produto de potências de mesma base, conserva-se a base e soma-se os expoentes. Tá? A generalização disso, eu tenho um A, base A, elevado a uma letra qualquer, um N, um número qualquer, vezes A elevado a M. Observe que aqui eu tenho A, aqui eu tenho A. As bases são iguais, eu repito a base e somo os seus expoentes. Ok? Vamos ver o que acontece na divisão. Então, eu tenho um exercício agora para resolver. 2 elevado a 6 dividido por 2 elevado a 2. Bom, resolvendo isso de forma natural, 2 elevado a 6 é 64, 2 elevado a 2 é 4, 64 dividido por 4 é 16. Se eu fatorar 16, eu descubro que é 2 elevado a 4. Tá? Bom, será que dá para estabelecer novamente uma relação entre esse expoente e esse para gerar esse? Bom, se eu somar dá 8, se eu multiplicar dá 12, mas se eu subtrair dá 4. Ok? Então, existe uma relação na divisão de potências de mesma base. Ok? Bom, alguns livros podem chamar isso de quociente de potência de mesma base. Então, nessa regra, eu estabeleço que, se as bases forem iguais na divisão, eu vou conservar a base e subtrair os expoentes. Vamos ver um outro exemplo aqui, ó. 3 elevado a 4 dividido por 3 elevado a 2. 3 elevado a 4 é 81, 3 elevado a 2 é 9, 81 dividido por 9 é 9, e 9 é 3 ao quadrado. Bom, eu posso estabelecer que 3 ao quadrado dividido por 3 elevado a 2 é igual a 3 elevado a 4 menos 2, que é igual a 3 elevado a 2. Percebam que eu estou chegando à mesma resposta por caminhos distintos, provando que os dois caminhos estão corretos. Tá? Só que nesse caso aqui, eu fiz uma conta teoricamente mais simples. Né? Eu fiz 4 menos 2 aqui. Aqui eu tive que dividir 81 por 9. Por mais que você falasse, poxa, professor, mas eu dividi 81 por 9, isso é bem simples. Mas alguns exercícios eles vão ser tão complexos que a gente não vai conseguir fazer rapidamente as contas mentalmente, tá? Então, se na propriedade 1, no produto, eu conservava a base e somava os expoentes, na divisão, eu vou conservar a base e vou subtrair os expoentes, tá? Então, na divisão entre potências de mesma base, conserva-se a base e subtrai-se os expoentes. Então, até agora, pessoal, a generalização aqui de uma divisão eu posso representar assim ou assim, tá? O livro de vocês vai trabalhar inicialmente com essa
notação e depois vai passar para essa. Eu vou subtrair os seus expoentes. Lembrando que esse A tem que ser diferente de zero, porque não existe divisão por zero. Ok? Bom, agora a gente vai apresentar uma outra propriedade, a chamada potência de potência. Um número, por exemplo, 2 elevado a 3 elevado a 2. O número está sendo elevado 2 vezes essa base aqui, tá? Então, olha só. Resolução natural para vocês, 2 elevado a 3 é 8, 8 ao quadrado é 64. Se eu fatorar 64, eu descubro que isso é igual a 2 elevado à sexta potência. Que relação será que eu estabeleço direta aqui, ó, entre esses resultados aqui, ó? Bom, a base é a mesma, mas aqui eu tenho 2 e o 3, e aqui eu tenho 6. Qual é a operação que eu realizo entre 2 e 3 para gerar 6? Bom, operação de multiplicação. Então, 2, né, a gente lê assim, ó, o quadrado do cubo de 2. Eu vou multiplicar os expoentes. Então, eu vou ter um 2 elevado a 6. Cheguei na resposta um pouco mais rápido. Ok? Mais um exemplo aqui, o quadrado de 5 ao quadrado, tá? O quadrado do quadrado de 5. Bom, de novo, se eu resolver o 5 ao quadrado dentro dos parênteses, dá 25, ao quadrado dá 625. Só que 625 fatorado é 5 elevado à quarta potência. Se eu fizer uma equivalência entre esse resultado e esse aqui, eu posso estabelecer uma relação entre esses expoentes para gerar esse daqui, ó. E essa relação agora é de multiplicação. Você podia falar, professor, mas aqui poderia ser uma relação de soma? Poderia, mas quando eu testo a soma aqui, ó, 3 mais 2 não dá 6. Tem que ser multiplicação. Ok? Então, nas potências de potências, ou seja, uma potência elevada a outra, conserva-se a base e multiplica-se os expoentes. A generalização disso é, eu tenho uma base elevada a um expoente n e tudo elevado a um expoente m. Eu vou multiplicar esses expoentes. Só que existe uma diferença nessa propriedade para esse caso aqui, ó, que é quando eu não tenho parênteses. Essa propriedade de multiplicação de expoentes, ela é exclusiva quando eu tenho parênteses. Quando eu não tenho, eu não posso utilizar essa propriedade. E nós vamos ver o porquê. Tá? Aqui eu estou pedindo um exercício para comparar resultados. Eu quero calcular isso aqui. Então, eu posso ler isso como o quadrado do cubo de 2. Tá? Então, quem está sendo elevado ao quadrado? O cubo de 2. Se o cubo de 2 está sendo elevado ao quadrado, eu vou multiplicar o cubo de 2 vezes o cubo de 2. Tá? Que é isso aqui, ó, ou 2 ao cubo, tá? E isso daqui vai dar 2 elevado a 6. Pela primeira propriedade que a gente aprendeu hoje. Conserva-se a base e soma-se os expoentes. Bom, já aqui, quando não tem parênteses, a leitura muda. Aqui a leitura é 2 elevado ao quadrado de 3. Então, quem está sendo elevado ao quadrado? Somente o 3. Então, somente o 3 vai ser repetido. Olha aqui, ó, 3 vezes 3. E isso passa a ser 2 elevado a 9. Ok? Então, ó, resumidamente, qual desses é maior? 2 elevado a 9 é maior do que 2 elevado a 6. Consequentemente, né, 2 elevado ao quadrado de 3 é maior do que o quadrado do cubo de 2. Ok? Professor, como é que eu vou decorar isso? Bom, se tem parênteses, você multiplica os expoentes. Se não tiver, você calcula isso aqui primeiro, ó, como fosse uma potência. Tá? Bom, potência de base fracionária. Essa daqui, eu vou usar essa forma de escrever a fração, apesar que o livro de vocês vai usar assim, ó, 1 dividido por 3. Nesse capítulo e no outro ele passa a usar a fração. Mas como eu sei que vocês já conhecem frações, eu vou utilizar assim, tá? Eu vou estar me adiantando um pouco aqui na operação de frações, porque provavelmente vocês já viram, mas se não tiverem visto, não tem problema, a gente vai ver no próximo capítulo, mas eu quero discutir essa propriedade aqui, ó. Bom, quando eu levo qualquer coisa ao quadrado, eu multiplico ela por ela mesma. E aqui, na multiplicação entre frações, eu multiplico os numeradores e os denominadores, ok? Bom, vocês sabiam que um nono pode ser escrito nesse formato? Porque 1 ao quadrado é 1, 3 ao quadrado é 9. Por que eu forcei a aparecer esse quadrado aqui, ó? Para a gente trabalhar com a seguinte ideia. Esse expoente de fora aqui, ó, ele vai levar o termo de cima e vai levar o termo de baixo. Ok? É como se fosse uma distribuição distributiva. Tá? Como eu disse, o livro de vocês usa esse tipo de nomenclatura. Aí ele usaria assim. Tá? Por enquanto, os exercícios devem aparecer assim. Mas eu já quero que vocês acostumem com esse tipo de registro. Bom, aqui é a mesma coisa. 1 meio elevado ao cubo. Então, vai ser 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Se eu escrever isso em forma de potências com o mesmo expoente, isso dá 1 elevado a 3, isso dá 2 elevado a 3. Ou seja,
Para eu sair daqui direto para cá, pessoal, é só levar o de cima primeiro e depois o de baixo, tá? Separadamente. Como eu disse, o livro de vocês vai utilizar outro tipo de representação. Para finalizar, 2/5 elevado à quarta potência. Isso equivale a 16,625 avos, que é igual a 2 elevado à quarta potência dividido por 5 elevado à quarta potência. Eu colocar o sinal aqui ou colocar dois sinais aqui, dá na mesma, tá, pessoal? Mas eu vou optar sempre por esse primeiro caso aqui. Ó. É um sinal porque isso aqui é um único número, tá? Bom, a potência da razão é igual à razão das potências. Então, ó, a potência de uma divisão, razão, ou a potência de um quociente é igual à divisão dessas potências. Então, a potência da razão, ou a potência do quociente, é igual ao quociente das potências. Ok? É basicamente uma distribuição aqui. Eu pego o expoente que está aqui fora e elevo os termos que estão lá dentro, tá? Na divisão. Isso vai acontecer aqui de forma generalizada, né? A elevado a n dividido por b elevado a n. Então, é como se o expoente fosse para cada um dos termos que estão na fração. Para finalizar, eu tenho a potência de um produto, 2 vezes 3 ao quadrado. Eu poderia calcular 2 vezes 3, que é 6, e 6 ao quadrado, 36. Mas se eu fatorasse, eu teria 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Bom, que ideia que dá aqui que é semelhante à propriedade anterior? Uma ideia de distribuição. Esse expoente vem para cá e vem para cá, ó. Ok? A mesma coisa vai acontecer aqui. Se eu calcular, vai dar 12. 12 ao quadrado, 144. Fatorado de 144 é 4 ao quadrado menos 3. Vou melhorar a minha fala. Isso não é fatoração, porque para fatorar eu tenho que ter números primos. Eu fiz só um ajuste aqui para verificar a propriedade. Ok? Então, esse expoente vem para cá e vem para cá. A potência de um produto é igual ao produto das potências. Então, a potência de uma multiplicação é igual à multiplicação de duas potências. Tá? A generalização para isso é como se esse expoente fosse distribuído para todo mundo que está lá dentro. Essa propriedade pode ser aplicada também com mais de dois termos. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho 2 vezes 3 vezes 4 elevado ao quadrado. Eu posso separar e elevar todo mundo ao quadrado. Tá? Só lembrando que isso é uma potência de um produto. Produto é multiplicação. Então, eu não posso dizer que 2 mais 3 elevado ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Isso é mentira. Professor, mas tá, como é que eu sei que isso é mentira? Uai, calcula. 2 mais 3, 5. 5 ao quadrado é diferente de 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Aqui dá 25 e aqui vai dar 4 mais 9. 4 mais 9 é 13 e 13 é diferente de 25. Toda vez que você ficar com dúvida numa propriedade, se ela é verdadeira ou não, você pode pegar um exemplo particular, um exemplo com números e fazer essa verificação. Bom, aqui eu vou colocar o resumo para vocês. Então, na hora de fazer o registro, eu sugiro que vocês copiem esse slide inteiro e para cada caso coloque um exemplo, tá? Seu registro pode ser exclusivamente esse daqui. Bom, para finalizar, um exercício apenas, na página 47, exercício 54. Aplica as propriedades das potências e simplifica as expressões. Eu vou fazer o seguinte, eu vou sempre aplicar direto. Então, aqui, ó, é multiplicação? Na multiplicação, as bases são iguais? São. Então, eu vou conservar a base e somar os expoentes. Então, os expoentes vai ser 15 mais 14 mais 3, tá? Isso vai dar 32, que aqui dá 29, com 3, 32. Aqui, mesma coisa, é multiplicação, tudo está multiplicando, as bases são todas iguais, eu vou repetir a base e vou somar os expoentes. Não esquecer que quando não tem expoente é 1. Então, ficou 10 mais 100, 110, 135, mais um 136. Tá? Na divisão, o que eu vou fazer vai ser conservar a base e subtrair os expoentes. 11 menos 5. E 11 menos 5 é 6. Pessoal, sugestão, se você entendeu as propriedades, dá um pause no vídeo, tenta fazer, depois termina de assistir. Bora lá? Bom, se vocês já fizeram, já testaram, já tentaram, vamos terminar a correção. Letra D, as bases são iguais, então vou repetir a base e vou subtrair os expoentes. Vai ficar 32 menos 30, isso é igual a 2. Tá? Pessoal, mas a base é menos A, o que é isso? Isso é uma letra que está representando um número. Aqui eu só quero aplicar as propriedades, então só vou mexer com expoentes, não precisa se preocupar. Aqui eu tenho x elevado a 12 dividido por x elevado a 7. Bases iguais, conserva a base e subtrai os expoentes. 12 menos 7 dá 5. Precisa do parênteses, professor? Não, mas eu estou colocando aqui para deixar bem claro aqui a resposta. Bom, nesse caso aqui, ó, eu tenho uma divisão, então eu poderia fazer assim, ó, essa divisão primeiro,
Tá? Então, como é divisão, eu vou conservar a base e subtrair os expoentes. 15 menos 2 é 13. Aí eu vou fazer a divisão agora. De novo, eu vou conservar a base e subtrair os expoentes. 13 menos 6 é 7. Professor, mas eu fiz assim, ó. 15 menos 2 menos 6. 15 menos 2 dá 13, menos 6 dá 7. Poderia ter feito isso direto? Sim, poderia. E vocês vão ver que eu vou começar a fazer isso em alguns casos, tá? Aqui eu ainda não fiz, ó. Resolvi aqui primeiro. 7 menos 5 vai dar 2. Aqui agora é multiplicação, eu vou somar. Então, eu vou ter 2 mais 3, 5. Ok? Observe que sempre as bases são iguais, tá, pessoal? Estou trabalhando sempre com bases iguais. Aqui, ó, eu posso resolver isso daqui. Será que eu poderia resolver isso aqui também? Tá? O que eu vou fazer é o seguinte, ó. Sinal de divisão, vou subtrair. Sinal de multiplicação, eu vou somar. Sinal de divisão, vou subtrair. Então, ficou 10 menos 2 mais 3 menos 1. Tá? Estou fazendo a partir de agora direto, pessoal, para economizar aqui. Então, 10 menos 2, 8. 8 mais 3, 11, menos 1, 10. Ok? Aqui de novo, ó. Esse expoente menos esse expoente, menos esse expoente, mais esse expoente. Posso fazer isso direto, tá? Aqui, eu ainda optei por fazer o seguinte. Como aqui tem um colchete, eu vou fazer só o que está aqui dentro, tá? Coloco 1 aqui, fica 7 menos 5 mais 1. 7 menos 5 mais 1. Isso vai dar 3. Agora, tome cuidado, tá, gente? Apesar de ser uma divisão, a relação entre os expoentes é de subtração. Então, conserva a base e subtrai o expoente. 12 menos 3 vai dar 9. Tá? Mais uma sequência virando aqui. Né? Apesar de ser um único exercício, ele demanda um pouco de tempo. Eu vou resolver isso tudo aqui primeiro e depois isso tudo aqui. Ó. Aqui vai ficar 7 menos 3 mais 1. E aqui vai ficar 3 menos 2. 7 menos 3, 4, mais 1, 5. E lá vai dar 1. Tá? Aqui, como era uma divisão, pessoal, eu já coloquei direto, tá? Aqui, ó. Aqui deu 5 e aqui deu 1. Então, ficou, é uma divisão. 5 menos 1, que é 4. Tá? Aqui é para aplicar uma propriedade da distributiva, que eu falei. Esse expoente que vai ser distribuído para todo mundo que está aqui. Então, fica 3 elevado a 4 vezes 3 elevado a 2. Aqui vai acontecer a mesma coisa, distributiva, esse que vai para todos os expoentes. Então, fica menos 10 elevado a 3 vezes 5 elevado a 3. Agora que vem uma particularidade, tá? Esse expoente aqui, ó, ele vai vir para cá, mas já tem um expoente aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou multiplicar. Pessoal, aqui é a digitação, aqui é o expoente 2, tá? Então, ele também vai multiplicar aqui. Então, vai ficar, vou desmanchar para não confundir. Tá? Só aqui que eu vou deixar um 2 aqui, ó. 3 vezes 4, 12, e 3 vezes 2, 6. O objetivo aqui não é resolver essas multiplicações, é só aplicar a propriedade. Aqui, ó, 2 vezes 6 e 2 vezes 3. 2 vezes 6 é 12, 2 vezes 3 é 6. Observe que as bases estão sendo mantidas, tá? Aqui é a mesma coisa, esse expoente vem para o 8 e vem para o 4. Nesse caso, dava até para resolver, tá, pessoal? Não quis. Aqui, ó, o 2 vem para cá e vem para cá. 144 e 12. Aqui, esse expoente vai multiplicar esse, e aqui de novo, ó, é aqui em cima, tá? Expoente, vai multiplicar esse. Então, vai ficar 4 vezes 4, 16. Opa, foi demais. Desculpa. Eu vou deixar aqui. E aqui, 4 vezes 2, 8. Para finalizar, o 2 multiplica o 3, isso dá 6, e o 2 multiplica esse 2 aqui, que era para ser um expoente, que vira 4. Ah, professor, eu não queria calcular? Não, pessoal, é só para aplicar a propriedade e simplificar as expressões quando possível, tá? Aqui, ó, não dá para simplificar. Simplificar a redução. Eu vou, para efetuar essas multiplicações, eu vou ter que calcular esses produtos, tá? Então, nesses casos aqui, ó, eu poderia ter aqui, ó, feito aqui, ó, 8 dividido por 4, isso dá um 2 elevado a 3. Mas o objetivo era primeiro aplicar a propriedade, tá? Não entendo que seria dar essa resposta aqui, não, tá? Nas multiplicações, menos ainda efetuar essas multiplicações. As reduções foram feitas daqui, assim, ó. Tá? Ok, pessoal? Então, uma série de propriedades aí. Espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula a gente faz mais alguns. Ok? Muito obrigado. Fiquem com Deus.
Tenham uma ótima semana e se cuidem, pessoal. Tchau, tchau.